Vamos nessa, vamos iniciar, gente. As primeiras questões de Revolução Francesa e Império Napoleônico. Opa, igualdade de direitos. Gente, essa era a principal reivindicação do terceiro Estado. O que eles queriam mais? Eles queriam uma nova Constituição e mudança no sistema de votação, não diretamente o voto censitário, mas no sistema ali de votação que era por cabeça e por Estado, certinho? Então eram as três principais reivindicações naquele momento. Eles queriam quebrar os privilégios feudais, os privilégios da nobreza e do clero. Vamos à frente. Maria, acabei de errar, professor. Não pode. Gente, questão fácil, ninguém erra. Não pode errar, não. Vamos nessa. A frenética, hein? Tem gente virando profissional, hein? República Jacobina. Gente, é o período dos jacobinos, é o período do terror, das perseguições políticas. E aí onde a guilhotina ela vai funcionar como um instrumento do terror e do medo. Beleza, vamos à frente. Cuidado, questão fácil, não pode errar. Mudança já aqui no ranking. Vamos lá, vamos lá. Oxe. Opa! Gente, um equilíbrio aí, cuidado. O golpe do 18 Brumário foi o golpe que levou o Napoleão ao governo do consulado. Um golpe articulado aí pelos girondinos, juntamente com o Napoleão, que vinha com prestígio em várias vitórias ali durante o período do diretório. Cuidado com isso aí, foi uma das coisas que eu mais falei para vocês, saber diferenciar esses períodos históricos da era napoleônica. Vamos à frente. Opa, mudanças novamente no ranking. Vamos lá, vamos lá. Gente, vocês caíram na pegadinha. Golpe do 18 Brumário leva Napoleão ao governo no período do consulado. Logo depois, o que vai referendar ele na condição de imperador foi um plebiscito, uma consulta popular. Gente, cuidado, vamos revisar essas questões. Tem que revisar mesmo, viu, professor? Rapaz, confundi aqui, viu? Vamos nessa. Conversa, professor, um negócio desse não pode. Acabado de perguntar a mesma coisa, gente. Gabriel Lange. Romário da Partilha. Opa, queda do antigo regime, do regime absolutista.
A Bastilha era uma antiga prisão política, apesar de não ter muitos presos na época, teve esse símbolo, né, de queda do antigo regime. Muito bem, vamos à frente. Pequena mudança aí no ranking. Vamos lá, vamos lá. Opa! Gente, foram uma série de medidas do período napoleônico, no período do Império, que envolvem a industrialização da França, a criação de uma moeda única, o franco, bancos, a questão de criação de pontes, investimentos em obras públicas. Foram inúmeras medidas tentando modernizar a França e fazer com que ela saísse da estrutura feudal. Então, uma das medidas essenciais foi a criação de um banco, uma moeda próprios. Então, você tem aí como alternativa correta, vai dar uma nova dinâmica à economia francesa. Vamos lá, mudanças novamente. Isso aí é muito fácil, né, gente? Hoje, professor, tem 2 Assembleias Nacional, professor, que é isso? Ô, final, já desde 19. Automaticamente você ficava entre Código Civil e plebiscito. Como a outra questão foi o plebiscito, seria o Código Civil ou Código Napoleônico, que vai modernizar a Constituição da França. Gente, vocês vão lembrar, até disse para vocês, é através do Código Civil que nós vamos ter a expansão das ideias revolucionárias, né, com a questão da defesa da propriedade privada, a ideia de liberdade civil, tudo isso é implantado no Código Napoleônico, apesar de você ainda ter problemas como a questão da submissão à mulher, da mulher ao homem, né? Você tinha o direito de divórcio, mas ao mesmo tempo a mulher era submissa ao homem, nós trabalhamos isso, né? Então o Código Civil ele vai consolidar alguns elementos, principalmente relacionados às ideias iluministas. Vamos à frente. Tinha que anular aquela ali, professor, tinha 2 alternativas iguais. Aí já eliminava, estava errado. Eu acho que na hora de compor, terminou, era só para compor. O importante era a correta, né? Então, gente, só lembrando, antes do Código Civil, nós temos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Dá uma olhada nesse documento. Eu não coloquei nenhuma questão por conta do tempo, e já tinham 10 questões sobre Império Napoleônico e Revolução Francesa, mas dá uma revisada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vê a importância desse documento dentro desse contexto. Vamos à frente. Maria Cristina. Opa, gente, como não pode errar uma questão desse tipo? Em 1812, Napoleão invade a Rússia, que rompe o bloqueio por conta da economia inglesa, da dependência da economia inglesa. Nós trabalhamos isso. Você tem a invasão da Espanha e Portugal, que são anteriores. E o Napoleão não consegue invadir a Inglaterra. Cuidado! Napoleão não invade a Inglaterra, gente. Ele fica ali no bloqueio continental. Vamos à frente. Olha o Salles aí, mito. Vamos lá, vamos lá.
Gente, eu não acredito. Povo de Deus, onde é que vocês estavam nas aulas de história? O primeiro exílio de Napoleão foi na ilha de Elba, no Mediterrâneo. E o segundo exílio foi na ilha de Santa Helena, já no Atlântico, perto do litoral africano. Cuidado! Onde é que eu disse para vocês que o Napoleão foi exilado? Em Creta, em Rússia. Vamos nessa. Pequena mudança aí na hora do clique. Vamos à frente. Abertura dos portos e o fim do Pacto Colonial. Essa é a consequência direta da invasão napoleônica sobre Portugal. Dom João VI ficou ali em cima do muro, tentou ganhar tempo, não conseguiu se desvencilhar do Napoleão e terminou fugindo, né, gente? Só que dizer que a fuga ficou feio, né? E aí, historicamente, ficou como a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e que está diretamente relacionada à abertura dos portos e o fim do Pacto Colonial, porque a partir desse momento o Brasil abre a sua economia para a economia inglesa. Vamos à frente. Mais mudanças. Sérgio tá de hack. Tá acirrado. Monocultura, latifúndio e escravismo. Muito bem. É a tríade que sustenta a plantation açucareira. Quem que errou isso aí, pelo amor de Deus? Além disso, nós temos o que, gente? Uma produção voltada para o mercado externo, uma produção gigantesca, né, em larga produção. São algumas características aí da plantation açucareira. Não pode errar essa questão, não. Vamos lá, vamos à frente. Olha o Gilberto Freire aí, gente. Democracia racial. Gente, é uma das grandes discussões que nós temos aqui. O Gilberto Freire, ele cria essa ideia que o povo brasileiro é formado dessas três matrizes, o branco, o negro, o índio, e isso teria criado um país com uma espécie de democracia racial, que trouxe aí o povo brasileiro feliz, né? Um povo brasileiro que, digamos, está bem relacionado, que é harmônico. E aí toda a teoria dele discute-se em cima dessa questão da democracia racial. É um mito que é criado, que até hoje persiste, né, dentro da nossa sociedade. Vamos à frente. Algumas mudanças aqui no pódio. Dá uma olhada no Gilberto Freire. Expansão para o interior. Gente, eu acredito que tem quem está errando aí, está só me trollando para me testar aqui, não pode. Falamos, né, gente, que, por exemplo, o Rio São Francisco é conhecido como Rio dos Currais, onde se instalavam as fazendas criatórias de gado. Então, a pecuária ela teve um papel muito importante, principalmente na chamada interiorização do Brasil, onde o Brasil
vai sendo, digamos, descoberta essa parte interior e a parte litorânea ficando mais dedicada para o plantio da cana-de-açúcar. Houve até lei do governo português colocando limites, não é, de proximidade entre a criação de gado e os canaviais. E isso depois até vai criar certos problemas de abastecimento de determinadas áreas do Brasil por conta da distância que essas fazendas criatórias estão da plantação açucareira, né? E aí lembrar que a pecuária também foi importantíssima na nossa formação do Piauí, do Nordeste. Sem dúvida nenhuma, a pecuária teve uma grande e fundamental importância. Vamos à frente. Pequenas mudanças também. Estamos chegando à metade. Fato, acertei. Vamos lá, vamos lá. Aí, Pernambuco, a região onde mais se concentrava a construção dos engenhos, né? Falei para vocês que aí no início do século XVI, a grande concentração dos engenhos estava em Bahia, em Pernambuco, e também tinha alguns em São Vicente, né? Eram a maior parte dos engenhos que nós tínhamos. Vamos à frente. Não acabou ainda a aula, não acabou. Gravaram a musiquinha, né? Vamos lá. Ele me mandou 6. Feliz. Essa informação passei para vocês durante a aula. Gente, onde é que o Quilombo de Palmares estaria no Piauí? Eu acho que vocês estão confundindo quando eu falei do Mimbó, né, lá em Amarante. Certinho, vamos à frente. Quilombo significa lugar escondido, um local de refúgio para as populações africanas. Vamos nessa. A palavrinha que completa esse espaço aí adequadamente, gente. Sociedade açucareira era... Matriarcal, realmente essa aí foi bacana, viu? Gostei da Ei, metáfora. professor, o cara tá trolando no chat aí, mandando a resposta errada. Patriarcal e paternalista, não é? A O ideia cara caiu, doido. Vamos lá, gente, vamos nessa. Faltando pouco tempo para terminar o nosso Kahoot. Giza está na liderança. Vamos nessa. Por que a cana-de-açúcar foi escolhida, gente? Verde, verde. Os árabes. Vamos lá, vamos nessa. O lucro, né, gente? Trabalhando. Amarelos. Vamos lá, galera que está com o microfone ligado. Desliga o microfone. Então, um produto altamente lucrativo, gente. A sua produção bastante vantajosa. Os portugueses já tinham experiência na plantação da cana-de-açúcar também. São fatores que vão contribuir para a escolha da exploração desse produto. Vamos à frente. Continua, nenhuma mudança no ranking. Cuesta, na meia esquerda, ameaçou, não bateu, vem para a tabela, pega-o. O cara que está ativando o áudio, me ajuda aí. Eu, Ilagol, chaqueta, Lu. Terra da luz divina.
papo, foi não? Confederação dos Tamoios. Gente, esse conflito ele foi muito importante porque ele tem um aspecto de relacionar como é que essas tribos indígenas do Brasil elas vão, digamos, se associar aos estrangeiros. Então tinha o lado dos franceses e o lado aqui dos portugueses. Então a Confederação dos Tamoios reunia várias tribos indígenas e aí tinha esse aspecto que quando um estrangeiro se casava, uma pessoa de fora, um forasteiro se casava com uma pessoa do grupo indígena, ele era assimilado pelos grupos indígenas. Lá naquele documentário que eu pedi para vocês assistirem, o Brasil no Olhar dos Viajantes, o trechozinho que eu consegui passar, acho que em 2 turmas, foi justamente sobre isso, onde ele comentava essa reação dos franceses de se juntar a esses grupos. A Confederação dos Tamoios reuniam várias tribos indígenas e uma das principais era os tupinambás, que eram extremamente violentos e que também faziam rituais antropofágicos, né, canibalismo. Então você tem uma série de características. Dá uma olhada na Confederação dos Tamoios, gente. Vamos à frente. E pessoal, olha o chat depois, pessoal, por favor. Certo. Debré, rugendas. Cuidado, gente. Alguns caíram aqui, ó. Nem existe, é Franz Boas e aí é um outro contexto, né? Aqui o Franz Post e o Albert Eckholt já na invasão dos holandeses, que eles estão relacionados aqui. Pedro Américo e Franz Boas, nada a ver, né? Vamos à frente. Opa, João Marcelo figurando aí no ranking pela primeira vez. Vamos! Opa, os franceses. Gente, a Confederação dos Tamoios é justamente nesse contexto aí. Inicialmente eles invadem o Rio de Janeiro, depois o Maranhão, né? E aí você tem essa ideia da formação da Confederação dos Tamoios dentro desse contexto. Quem consegue estabelecer a expulsão dos franceses do Brasil foi Estácio de Sá, que era sobrinho do governador-geral Mendes Sá. Então, ele é que consegue desarticular a Confederação dos Tamoios e expulsar os franceses aí do Rio de Janeiro. Vamos à frente. Opa! Eu vou buscar o top 3. Vamos lá, vamos nessa. Correndo atrás do top. Os holandeses. Vamos! Gente, no slide, eu acho que eu não botei o slide ainda no portal Teams, mas os holandeses, eles têm uma participação decisiva no comércio de açúcar, não esqueçam. Eles participavam principalmente do financiamento, do transporte, do refino, e entre 1624 e 1625 eles invadem a Bahia, mas eles não estavam tão preparados assim, logo eles são expulsos, depois eles retornam em 1630 e vão ficar até 1654. Vamos nessa. E houve indenização, viu, gente? Portugal pagou para os holandeses irem embora. Viu uma curiosidade? Vamos à frente.
Opa, espanhóis e holandeses, gente, dá uma revisada. No nosso livro, ele não trabalha em insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana eu estou trazendo para vocês porque ela faz parte desses conflitos aqui, João principalmente Arthur! dos portugueses com os holandeses. Vocês vão lembrar que nesse momento a gente pode pensar que os portugueses eles são os maiores rivais dos holandeses. Não. Quem são os rivais dos holandeses são os espanhóis. A Holanda, a região dos Países Baixos, é uma antiga colônia espanhola e eles conseguiram a independência em 1581. Só que ficou a rivalidade entre eles. Lembre-se Adeus. que portugueses e holandeses eles tinham um acordo, principalmente no comércio açucareiro. Então não existia essa rivalidade histórica aqui não. A rivalidade é com os espanhóis. Vamos à frente. Poucas mudanças. Fechando aí. Opa, unidade de produção açucareira. Gente, lembrem-se que o engenho ele tem várias significações. É no entorno do engenho que se formam as raízes da sociedade colonial brasileira. É como se eu dissesse para vocês, a estrutura econômica, de certa forma, vai determinar a organização social do Brasil colonial, que tudo gira em torno do engenho, a Casa Grande, a senzala, a capela. Então, o engenho é a unidade... Willa Gol. Vamos nessa. Ribamar tá com sangue nos olhos, professor. Vamos nessa. João Arthur! Tá me chamando. Opa, economia açucareira, mineradora e cafeira, as três principais atividades onde o africano escravizado vai ser utilizado. Vamos à frente, fechando aí o nosso Kahoot. Certíssimo, empréstimos e tolerância religiosa. Lembrem-se, gente, o que é que está errado aqui? A Confederação dos Tamoios não é nesse período. Esse é o problema aqui, dessa alternativa aqui, que é o verde. Não é Confederação dos Tamoios. Se fosse Batalha dos Guararapes, estava certíssimo. Vamos à frente. Humberto, Oi. poderia falar um minutinho? Tá faltando só duas questões, Pedita, aí tu fala. Conversa aqui com eles também. Beleza? Sim, da União Ibérica, insurreição pernambucana, está dentro desse contexto do final da União Ibérica, a união das coroas portuguesa e espanhola. E agora a última pergunta, vamos nessa. Opa, cobrança dos empréstimos.
Gente, com a saída do Maurício de Nassau, da administração na área colonial, foi organizada uma nova estrutura e os empréstimos eles começaram a ser cobrados dos senhores de engenho. Mais uma vez. Vamos lá, meu amigo Expedito. Ei, professor, bota prêmio pro segundo lugar, bota prêmio pro segundo aí. Fiquei em segundo. Bota prêmio pros 20 primeiro, professor. Rapaz, Gisela, estuda menos, Gisela. Vai lá, Expedito. Professor, boa tarde a todos. Tá. Professor, só para saber o que aconteceu aí durante a sua aula. Recebi uma reclamação aqui. Expedito, assim, infelizmente, nem todos os alunos, eles aproveitam a oportunidade de fazer uma atividade educativa de forma adequada. Alguns alunos enveredaram por brincadeiras, né, ativando o áudio na hora que eu estava fazendo comentários da aula, então aula extra, uma oportunidade para a gente fazer uma revisão véspera de prova. E já tinha acontecido isso na aula anterior, mas foi uma coisa bem localizada e agora aconteceu novamente. Isso até desestimula a gente para fazer esse tipo de atividade, né? Pois e aí é. a gente fazer em sala de aula, não num local assim, dessa forma, e aí termina restringindo, né? A gente fazer mesmo no horário da aula, com os alunos que estão em sala de aula, porque termina desvirtuando a atividade. Já começou assim estranho, Expedito. Alguns alunos colocando o nome para trollar amigos e tudo, foi uma coisa que eu pedi, já conversei, a questão do respeito, não é? Principalmente do acolhimento, a gente tem que se sentir num local de pertencimento, num local bacana, mas tem alguns alunos que desvirtuam essas características e terminam confundindo isso. Então, eu preferi falar também no final, não ia parar a atividade para fazer esses comentários. E aí, no momento das aulas, no momento adequado, a gente faz esses comentários aí com cada Tudo bem, professor. Aí você com certeza tem o nome dos alunos, né? E aí depois também a aula foi gravada, né? E nós vamos fazer esse análise assim, porque a escola não admite esse tipo de coisa. Então, quem não Isso, estiver interessado... E é chato, Expedito, eu estou aqui de forma voluntária, num momento assim, para a gente fazer uma revisão, dedicar algum tempo, né? Não é obrigação nenhuma, é um momento assim que eu estou aqui mesmo de forma voluntária. Na aula anterior tinha acontecido casos isolados, eu chamei a atenção, mas parece que não tem jeito, né? E o Teams, ele te dá todas essas informações, quem ativou o microfone, quem colocou no chat, fica tudo salvo, né? Mas é chato a gente passar por isso, né? Gente, Tá bom. Um grande abraço para vocês. Valeu, Expedito, pelo suporte. Fora aqui essas complicações, mas vamos nessa. E professor, a Gisela não vale não, dá prêmio pro segundo aí, Não, a Gisela é merecedora, tem muito mérito, viu? Dá prêmio pro segundo colocado aí, professor, dá prêmio pro segundo. Não, só para Gisa. Maria, Premiação dupla.